Nas últimas aulas, falámos da configuração eletrónica dos átomos, que consiste na distribuição dos vários eletrões por níveis diferentes. Ou seja, cada átomo tem um número de eletrões diferentes e eles vão ser distribuídos por níveis de energia diferentes. Temos vários níveis e cada nível está dividido em subníveis. Temos aqui neste slide os átomos desde o hidrogênio até ao cálcio. Vamos ver o exemplo do átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio tem número atômico 8, ou seja, o número atômico é 8, quer dizer que vamos ter 8 prótons, logo vou ter 8 eletrões e vamos fazer a distribuição desses 8 eletrões. No primeiro nível vão ficar 2 eletrões e aí 1s2, ou seja, 1 o nível 1, S o subnível e depois vão ter 2 eletrões. No segundo nível vamos ter 2s2, 2p4, ou seja, foram divididos os eletrões por subnível S e pelo subnível P. E daí ficamos com 1s2, 2s2, 2p4. Vamos agora falar dos eletrões de valência. Os eletrões de valência são os eletrões do último nível de energia. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar pelo lítio. O lítio que tem o seu símbolo químico Li e número atômico 3. Ou seja, se o seu número atômico é 3, quer dizer que tem 3 eletrões. Quando vamos fazer a sua distribuição, vai ser 1s2, 2s1. Quando analisamos a sua distribuição eletrónica, reparamos que ele está distribuído por o nível 1 e o nível 2. Ou seja, o nível 2 é o seu último nível. E aí tem um eletrão. Logo, como ele tem um eletrão no seu último nível, ele vai ter um eletrão de valência. Passamos agora para o átomo de oxigênio, que tem como símbolo químico O. O seu número atômico, 8. Mais uma vez, 8 eletrões. Vamos fazer a distribuição eletrónica. 1s2, 2s2, 2p4. O seu último nível é o nível 2, que tem dois subníveis, o S e o P. Neste caso, ele no total vai ter 6 eletrões de valência, ou seja, os 2 eletrões que estão no subnível S e os 4 eletrões que estão no subnível P. Por isso, no total, tem 6 eletrões de valência. Vamos ver agora mais 3 exemplos. Vamos começar pelo átomo de carbono. O átomo de carbono tem o símbolo químico C e tem o número atômico 6, ou seja, 6 eletrões. Vamos fazer a sua distribuição eletrónica. 1s2, 2s2, 2p2. O seu último nível é o nível 2. Este nível 2 é composto por dois subníveis, o subnível S e o subnível P. Para ver quantos eletrões de valência ele tem, temos de somar os eletrões que estão nestes dois subníveis, ou seja, 2 mais 2, que no total dão 4. Ou seja, o nível 2 tem 4 eletrões, ou seja, 4 eletrões de valência. Vamos agora para o átomo de cloro, que tem como símbolo químico Cl e número atômico 17. Mais uma vez, vamos fazer a distribuição eletrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. No caso do cloro,
o seu último nível é o nível 3. Mais uma vez, tem dois subníveis, S e P. Vamos fazer a sua soma, que vai dar no total de 7 eletrões. Ou seja, no último nível, que é o nível 3, ele tem 7 eletrões, que vão ser os eletrões de valência. Ou seja, o cloro tem 7 eletrões de valência. Vamos agora para o átomo de cálcio, que tem como símbolo químico Ca e número atômico 20. Vamos fazer a sua distribuição eletrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Neste caso, o último nível é o nível 4, que só tem o subnível S, ou seja, tem 2 eletrões de valência. Concluindo, o átomo de cálcio tem o último nível, o nível 4, que tem 2 eletrões. Isto quer dizer que tem 2 eletrões de valência. Estabilidade química. Há muitos átomos que se transformam em íons, para que a sua nuvem eletrónica passe a ficar com o número máximo de eletrões de valência, 2 no primeiro nível ou 8 nos restantes níveis, tornando-se mais estável. Os átomos com poucos eletrões de valência têm tendência a perdê-los, originando íons positivos, estáveis, como acontece com os do cálcio. O cálcio tem uma distribuição eletrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Como vimos no slide anterior, o cálcio tem 2 eletrões de valência. Vamos pensar assim, será mais fácil para ele perder 2 eletrões ou ganhar 6 eletrões para ficar com o seu último nível completo? Neste caso, é mais fácil para ele perder 2 eletrões. Sendo assim, vai se transformar no íon cálcio 2+, e vai ficar com a configuração eletrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ficando no seu último nível com 8 eletrões. Os átomos com bastantes eletrões de valência têm tendência a captar eletrões, originando íons negativos estáveis, como acontece com os do oxigênio. Neste caso, a distribuição eletrónica do oxigênio é 1s2, 2s2, 2p4, que indica que ele tem 6 eletrões de valência. Mais uma vez vamos pensar, será mais fácil para ele ganhar 2 eletrões ou então perder 6 eletrões? Neste caso é mais fácil ganhar 2 eletrões, para ficar com aquela camada que é do segundo nível com 8 eletrões. Neste caso ele vai passar a ser o íon óxido, ou seja, O2-, e vai ter a seguinte distribuição eletrónica: 1s2, 2s2, 2p6, e vai ficar com 8 eletrões de valência. Estes 3 elementos químicos têm o seu último nível completamente preenchido.
fazem parte dos gases nobres. Eles encontram-se no grupo 18 da tabela periódica, onde estão todos os elementos que são mais estáveis da tabela periódica. A distribuição dos eletrões pelas orbitais atômicas pode ser apresentada de diversas formas. Pela escrita das orbitais realizada por ordem crescente de energia e o número de eletrões em cada subnível figura como expoente. Este é o exemplo que temos estado a fazer até agora. Mas também podemos representar de outra maneira, ou seja, pela representação abreviada é representada pelo gás nobre imediatamente anterior entre parênteses retos, evidenciando-se depois os eletrões de valência. Neste caso, temos aqui o exemplo do átomo de magnésio, que tem 12 eletrões. O seu gás nobre imediatamente anterior é o néon, por isso vamos representar o néon em parênteses retos e depois só vamos colocar os eletrões de valência que estão no nível 3s e o 2, que são os eletrões de valência.